Hoje, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, e eu não poderia deixar de vir aqui para falar sobre esse assunto tão complexo. Vamos lá. A mulher passou séculos de submissão absoluta ao homem. Primeiro, era submissa ao pai. Após isso, era submissa ao marido. Eu tenho bisavós que casaram com 14 anos. Vocês conseguem imaginar uma criança de 14 anos que ainda brincava de boneca, indo para a casa de um homem que ela nunca nem sequer havia visto antes e ser obrigada a cumprir um papel lá de esposa? Eu fico arrepiada só de imaginar uma situação dessas. Pois é, por conta de tudo isso, quando a mulher começou lá atrás a lutar pela igualdade e para ter os mesmos direitos que o homem, talvez, vamos pensar, essa atitude tenha vindo com uma bagagem de ódio muito grande. Com razão, afinal de contas foram séculos de submissão aos homens, fazendo coisas que não queriam fazer. É normal, é do ser humano que isso tenha trazido revolta. Portanto, a revolução feminista veio provavelmente carregada com esse ódio. E quando a gente faz qualquer coisa com esse tipo de sentimento, pode ter certeza que aquilo ali, aquele resultado, não será tão positivo. E eu acredito que foi isso que acabou acontecendo. Isso tudo foi feito de uma forma tão confusa que acabou e culminou em uma vida muito pior, talvez, hoje em dia para a mulher. Nós temos hoje aí um cenário para a gente onde nós estamos pressionadas de todos os lados e aonde a nossa carga multiplicou talvez por 10. Hoje em dia nós precisamos trabalhar, sustentar a família, mas não perdemos as incumbências que nós tínhamos anteriormente, que era aquela de cuidar dos filhos e cuidar da casa. Isso não nos deixou ainda. Então, antes nós tínhamos uma carga ruim, é verdade, mas agora a nossa carga não está mais fácil e nem está menos pior do que era antes. Simplesmente, hoje em dia, a solidão tomou conta da vida da mulher. Ela não tem mais o apoio do homem, como ela tinha, por exemplo, antigamente. Os homens simplesmente hoje em dia não se comprometem com mais nada. Óbvio que existem as suas exceções. Quando a gente fala aqui de qualquer assunto nesse canal, eu não estou generalizando absolutamente nada, porque tudo tem as suas exceções. Mas, no geral, o que a gente tem visto é que os homens não estão mais se comprometendo com coisa nenhuma. O que me parece é que após a Revolução Feminista, inclusive os homens ficaram perdidos, porque de uma maneira ou de outra, aquela configuração anterior, antiga, parece que trazia aos homens uma certa segurança. Ele lutava, ele tinha que ser o provedor da família, mas ele tinha alguém para ele olhar quando ele chegava em casa que de alguma forma trazia para ele conforto. Pois é, tudo isso tem que ser avaliado. Eu sou radicalmente contra e não queria de maneira alguma ter nascido naquela época, porque eu sempre amei estudar e trabalhar. Para mim aquilo ali ia ser um tormento. Então eu não estou aqui falando contra em momento algum a essa situação. Eu estou sim querendo aqui avaliar se isso foi feito da forma correta, com bom senso, com serenidade. Será? Aí, o que acontece com nós mulheres dos tempos atuais? Além de toda a dificuldade que nós encontramos no dia a dia, na sociedade que ainda é extremamente patriarcal, isso é dominado ainda pelo homem, nós encontramos problemas internos nossos. Por exemplo,
Nós trazemos uma memória genética dentro da gente. Essa memória genética vem exatamente das nossas mulheres lá, avós, bisavós, tataravós. Ela veio com a gente, ela veio na nossa genética. Então, aquela sensação que elas tinham, do que elas tinham que fazer e do que elas podiam contar, ainda estão aqui presentes dentro da gente. E é por isso que vocês começam a ver aí em volta muitas mulheres que começam uma trajetória de luta profissional, por exemplo, mas que param logo no início e desistem. Porque essa vontade de desistir e se acomodar num ombro masculino sempre acaba falando mais alto, muitas vezes em muitas mulheres. E isso vem por conta dessa memória genética que ainda continua nos sabotando e muitas vezes falando assim pra gente: desiste, a coisa é muito complicada pra gente, a gente tem que enfrentar muito problema para conseguir alguma coisa. É melhor, se acomodar ali e ficar quietinha, deixando lá que o outro faça essa parte por nós. Você não sente isso toda hora? Pois é, essa memória genética está aí, nos sabotando o tempo todo. Fora a nossa parte biológica, que é completamente diferente do homem, que também muitas vezes nos atrapalha e não nos deixa cumprir as mesmas tarefas que eles conseguem cumprir muitas vezes com mais facilidade. E daí vem o resultado estatístico, matemático, que qualquer um pode comprovar pesquisando. Tudo que você for procurar, por exemplo, de cursos, você vai olhar lá, pelo menos 70% são de homens. Na minha escola, por exemplo, não que a minha escola seja um termômetro para nada, mas pegando a minha escola como exemplo, que é onde eu tenho uma planilha de controle permanente, 70% dos meus alunos são homens. Então, por aí a gente faz a seguinte pergunta: será que eles ainda não lutam muito mais do que nós mulheres? Será que eles ainda não correm muito mais atrás do que nós mulheres? Se nós queremos a igualdade, nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência de que a nossa luta vai ser muito mais difícil do que a deles, porque a deles já vem de séculos. É mais fácil, é natural. A nossa, a gente luta contra uma série de obstáculos. Então, por exemplo, para um homem conseguir alcançar uma posição, ele precisa fazer um esforço X. Para alcançar essa mesma posição, a mulher vai precisar fazer um esforço pelo menos 4x se conseguir alcançar essa posição. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer florear essa situação, porque é exatamente isso que acontece. Fora uma série de outras coisas que a mulher passa no meio desse caminho, é assédio, enfim, um monte de coisas que, se a gente for contabilizar e colocar numa lista, a gente acaba por desistir antes mesmo de começar. Portanto, é preciso que isso tudo seja avaliado. Será que a nossa luta começou da forma correta? Começou de um jeito realmente racional, com bom senso? Será que do jeito que essa luta foi feita, acabou não desestabilizando toda a nossa sociedade? Não somente a vida da mulher virou uma bagunça, mas como também a do homem acabou ficando dessa forma. Vamos analisar tudo isso. Será que a gente não precisa repensar as nossas atitudes? Começar a entender que as coisas não são de uma forma tão radical assim? Por exemplo, dizer homem é igual a mulher. Não é igual. Homens e mulheres são completamente diferentes, pensam diferentes e sentem tudo de uma forma diferente. O organismo é diferente, a genética é diferente, biologicamente somos totalmente diferentes dos homens. Então, tudo isso é preciso levar em consideração e é preciso que se encontre um equilíbrio nessa situação. Então, esse
Essa é a minha reflexão, não é nenhuma mensagem, é uma reflexão que eu faço aqui pro Dia das Mulheres. Então é isso aí. Feliz Dia das Mulheres.